Meu caro Manuel Correia Fernandes, Presidente do MIC Porto, meu caro Professor José de Faria Costa, Presidente da Assembleia Geral do MIC, meu caro General Alfredo Assunção, Vice-Presidente da Assembleia Geral do MIC, amigos, companheiros e camaradas. Glória aos vencidos, costumava dizer o velho republicano Mevin Real, no final das remagens do 31 de janeiro que se faziam no Porto durante a ditadura. Glória aos vencidos é o que me apetece dizer neste dia em que se iniciam as comemorações do centenário da República. Glória aos vencidos, porque foi o caráter heroico e mítico dessa revolução derrotada que verdadeiramente constituiu o momento inspirador e fundador da revolução que haveria de vencer 20 anos depois. Foi no Porto, nesse dia, que pela primeira vez, pelas mãos de Alves da Veiga, foi hasteada a bandeira verde-rubra da República. Foi aqui que, pela primeira vez, com o sangue vertido pelos revolucionários do 31 de janeiro, a causa da República se confundiu com a própria causa nacional. Com efeito, o sobressalto patriótico provocado pela humilhação do ultimato inglês de 1890 tinha-se pouco a pouco transformado numa questão de regime. Hoje, quem diz pátria diz república, escreveu então Guerra Junqueiro. E o que me apetece neste momento é repetir com Guerra Junqueiro. Hoje, quem diz pátria diz república. Essa é a melhor homenagem que se pode prestar ao 31 de janeiro, ao centenário da República. Dizer pátria como quem diz república. E dizer como Junqueiro disse, não uma república doutrinária, estupidamente jacobina, mas uma república larga, franca, nacional, onde caibam todos. Uma república moderna, tal como está inscrita na nossa Constituição nascida do 25 de Abril. Com liberdades e garantias individuais, mas com direitos sociais inseparáveis dos direitos políticos. Uma república que rime com escola pública, Serviço Nacional de Saúde, proteção social, direitos ambientais e direitos culturais. Uma república que seja sinónimo de democracia política, democracia económica e democracia social. E, sobretudo, uma república em que as novas gerações possam ter no seu país um lugar ao sol e uma vida vivida sem ser em constante precariedade. Uma república onde a justiça funcione e onde a igualdade de oportunidades não seja uma retórica vazia. Convém não esquecer neste dia o formidável alerta de Antero de Quental no discurso que pronunciou no Ateneu do Porto como Presidente da Liga Patriótica do Norte. Opondo-se à histeria patrioteira, ele afirmou: o nosso maior inimigo não é o inglês, somos nós mesmos. Declamar contra a Inglaterra é fácil, emendar os defeitos da vida nacional é mais difícil. Era verdade em 1890, continua a ser verdade agora, e por isso, tal como Antero então propunha, continua a ser indispensável a nossa mobilização cívica e a nossa participação democrática na reforma moral e nas mudanças de que o país precisa. A minha geração tinha uma prioridade: acabar com a ditadura e com a guerra, viver em paz e em liberdade. Não foi fácil. Foram muitos os que morreram e ficaram física ou moralmente afetados nas guerras da África. Muitos os que passaram pelas cadeias, sofreram torturas ou foram obrigados ao exílio. Mas havia uma esperança, havia uma perspectiva, havia a convicção de que se podia construir uma vida melhor e um país diferente. Hoje, para as novas gerações, a prioridade é o emprego, o primeiro emprego, a realização profissional, a possibilidade de viver com alguma esperança no seu próprio país. Parece simples, mas as novas gerações começam a perder a esperança no presente e no futuro e a descrer de Portugal. Ora, isso é intolerável. A culpa, se culpa há, é dos nossos defeitos, dos nossos descuidos, dos nossos erros, das insuficiências da nossa democracia. É duro reconhecer,
mas tem de ser reconhecido e tem de ser dito. Se alguma dúvida tinha em relação a uma eventual recandidatura, o que acima de tudo me decidiu foi a obrigação de lutar com todas as forças para que as novas gerações recuperem a confiança em si mesmas, no seu presente, no seu futuro e no seu país. Só assim terá sentido dizer, como disse Junqueira há muitos anos, quem diz pátria, diz república. O caminho também para equilibrar as nossas contas passa, antes de mais, pela resposta a estas perguntas. Como potenciar e recompensar o mérito, o talento, o empreendedorismo, o trabalho sério e honesto? Como fazer com que os nossos jovens voltem a acreditar em Portugal e na política? Como conseguir que as pessoas voltem a acreditar nas instituições que são pilares do Estado de Direito democrático, como a justiça e a atividade política ou partidária? Não há nenhuma resposta fácil. Porém, para qualquer solução eficaz, há sempre integridade, decência, independência e coragem. Vivemos uma grave crise nacional agravada por uma crise mundial sem paralelo. O Presidente da República tem alertado para os riscos do endividamento do Estado, tem criticado os investimentos públicos programados pelo Governo e tem apontado até o risco de uma situação explosiva. Mas há algo que não tem sido dito e é tempo de dizer. O endividamento não é só do Estado, nem só da esfera pública. É também da banca, das empresas e das famílias que foram aliciadas e induzidas por formas muitas vezes agressivas a recorrerem ao crédito e a consumirem. A solução para o endividamento exige mudanças comportamentais de todos e não apenas do Estado. Dito isto, é óbvio que numa primeira fase é preciso conter o crescimento da dívida e numa segunda diminuí-lo. Tal não significa cortar o investimento público, nem abdicar do papel do Estado no estímulo ao crescimento económico e no combate ao desemprego e na proteção aos mais desfavorecidos. Mas não chega. Se a atração e a promoção da sociedade de consumo persistirem, o problema de fundo permanece. É por isso que o endividamento não é uma mera questão financeira resolúvel por soluções tecnocráticas. É, sobretudo, uma questão política, uma questão cultural e uma questão cívica. As empresas de rating, que perderam toda a credibilidade depois da crise de 2007, estão a fazer pressões inadmissíveis sobre o orçamento português, contra as quais já reagiu o Ministro das Finanças. Deixam de parte os países do centro e norte da Europa, cuja situação não é muito melhor do que a nossa, e procuram equiparar-nos à Grécia. E voltam a falar dos PIGS, Portugal, Italy, Greece, Spain. Trata-se de uma nova forma de racismo, o racismo económico, e tem um desagradável sabor a ultimato.